Muito bom, pessoal. Bom dia! Vamos começar o nosso treinamento diário de vendas? É para isso que a gente está aqui, para a gente poder aprimorar um pouco mais, incrementar o nosso trabalho, aprender um pouquinho mais por dia nessa construção permanente do que é não somente a nossa profissão de vendas, mas a nossa vida. Afinal de contas, vendas, ela está tão relacionada à forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com tudo que acontece ao nosso redor, que é uma profissão que pertence realmente à nossa vida. Eu costumo dizer que hoje eu estou dono de uma corretora, hoje eu estou corretor de seguros, mas a minha verdadeira profissão é vendedor. Eu sou vendedor e eu sou um vendedor em permanente construção. E vou dizer para vocês que antes de cada treinamento eu me preparo bastante e cada vez que eu me preparo, e isso acontece todos os dias, até nos finais de semana, eu consigo melhorar um pouco. Algumas pessoas, quando me veem, me passam uma impressão de que estão vendo alguém diferente delas mesmas. E não é isso, gente. Eu tenho também os meus defeitos, eu tenho as minhas limitações, eu também estou lutando. E é por isso que o tema de hoje, comprometimento e consistência, ele vai ser tão real, tão próximo da gente, que eu tenho certeza que você vai gostar. O sucesso não é um ato de sorte, o sucesso não é um acidente de percurso, o sucesso ele é algo que é preparado e, num certo momento da vida, as coisas começam a se consolidar e dão certo. Por isso que nós precisamos ter comprometimento e consistência, tá? E aí nós temos 5 dicas para que isso aconteça na sua vida. Até porque, se nós falássemos assim, puxa vida, olha, eu posso ser tudo isso, pode, mas se pode, por que não é? Por um motivo muito simples. Nós temos registros na nossa mente, registros na nossa memória, que nos levam a uma outra realidade, nos levam, às vezes, a uma realidade de fracasso, de raiva, de egoísmo. Nós temos tudo isso. Desde que nós somos concebidos, o nosso cerebelo começa a ser formado lá na nossa cabeça e vai registrando coisas e traz também das experiências dos pais. Enfim, não é porque nós podemos fazer tudo que isso acontece simplesmente porque é possível. Senão, eu poderia dizer para você, você pode ganhar na loteria esportiva jogando um único bilhete? Pode. Você já jogou? Você já ganhou? Eu já ganhei, mas foi um acidente de percurso. Não é uma rotina. A gente não pode contar com isso. O que a gente pode contar? Com a nossa opção diária. Então, a primeira dica que eu quero te dar é assim, foque no seu porquê. No seu porquê. Veja bem, eu tenho os meus motivos. Cada um de vocês tem os seus motivos pessoais. Os seus motivos que são importantes para você. Então, por exemplo, se você fala assim, eu vou guardar dinheiro, é uma boa ideia? É legal guardar dinheiro. Mas se você tiver um motivo para guardar o dinheiro, como por exemplo, olha, eu vou guardar o dinheiro porque eu vou comprar a minha primeira casa própria e a partir daí eu vou ficar longe do aluguel. Bom, isso é importante para a sua vida? Para a minha vida é importante. Meu pai sempre falava, o meu avô também sempre falava que é importante a gente ter uma casa própria e é algo que eu queria muito. Então, quando você tem um porquê bem definido na sua mente, você está guardando dinheiro. O ato mecânico, ele é o mesmo, porém, ele vem agregado de um motivo que te faz seguir em frente. Se você simplesmente guarda dinheiro, ou guarda dinheiro porque todo mundo fala que é legal e cada um te dá uma razão,
Essa composição de motivos mais atrapalha do que ajuda. Alguém fala assim, puxa vida, o meu sonho é fazer determinada viagem para tal lugar, por esse motivo, que para a minha vida seria importante. Olha, a minha família é de lá, eu gostaria de conhecer onde eles viveram, eles sempre me falam daquele lugar, eu cresci ouvindo isso, e hoje, adulto, eu tenho uma vontade tão grande de conhecer aquela localidade, mas isso custa tanto. Então, você conseguiu entender quanto que é o dinheiro necessário para aquilo, e aí, então, você tem um porquê. Olha, estou fazendo isso por esse motivo. Uma caminhada, ela é composta de passos. São muitos passos que são dados, que formam uma caminhada. Essa caminhada é a nossa vida. A nossa vida. Já pensou uma pessoa que fala assim, poxa, eu queria tanto conhecer aquele lugar que é onde os meus pais viveram, e porque simplesmente não se organizou, a vida passa, e aí você não tem mais condições, passou a vida inteira e não conheceu aquele lugar que você tinha vontade, não é uma pena? Então, para que isso não aconteça, primeira coisa, foque no seu porquê. Segundo motivo é, escolha a sua batalha. Veja bem, não tente fazer tudo de uma vez. Quando nós nos olhamos no espelho, nus, né? Não só no sentido físico, mas no sentido emocional, no sentido de consciência, nós acabamos muitas vezes percebendo que nós temos muita coisa a resolver. Olha, eu preciso reduzir a minha barriga, eu preciso fortalecer a minha musculatura, mas eu também preciso melhorar o meu inglês, mas eu também preciso aprender mais sobre determinado assunto, eu preciso ler mais esse assunto, eu preciso corrigir isso na minha vida, eu preciso me reconciliar com tal pessoa, eu preciso. E aí, a gente acaba não conseguindo fazer nada. Por quê? Porque são muitas necessidades. Algumas pessoas falam para mim assim, olha, Silvio, eu não estou vendendo, mas eu quero ter sucesso, eu quero comprar casa própria, eu quero corrigir tudo. Além disso, eu quero aprender tudo ao mesmo tempo, tudo de plano de saúde, todas as operadoras, quero aprender todas as técnicas de vendas, quero aprender tudo de programação neurolinguística. Sabe o que vai acontecer? Você vai abrir um monte de livro na sua vida, vai começar um monte de coisa na sua vida e não vai concluir nada. É o que vai acontecer. E eu falo isso porque eu também já fiz isso. Na vontade de antecipar o tempo das coisas, a gente acaba, às vezes, trocando os pés pelas mãos. Então, eu quero dizer para você o seguinte, escolha uma batalha. Por exemplo, se você é desorganizado e tem mais 1000 coisas para fazer, entendeu que se organizar é o que precisa ser feito agora, faça isso, se organize. Eu entendi que eu tenho que me reconciliar com o fulano, com o Beltrano e com o ciclano. Então, reconciliação é um problema importante que eu tenho que resolver na minha vida porque isso está me travando. Então, cuida disso primeiro. Depois você se organiza, depois você aprende inglês, depois você perde a barriga, depois você vai fazer outras coisas, mas uma coisa por vez. Terceiro, o uso da agenda. Veja bem, a agenda, ela é o local onde nós organizamos o nosso tempo. Mas eu queria te convidar nesse momento a usar a agenda de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de você fazer da sua agenda uma colcha de retalhos e encaixar aquilo que é importante na sua vida na sua agenda, eu quero te propor de você fazer o contrário. Primeiro pense o que é importante na sua vida. E aí você organiza a sua agenda colocando isso no centro. Olha, é importante na minha vida isso. Se você determinou, então, que aquela sua batalha, ela precisa ter um lugar especial, coloca aquilo. Porque senão a gente vai encaixando uma coisa atrás da outra na agenda, o que vai acontecer? A nossa agenda vai estar cheia.
e a gente vai achar o seguinte, olha, agora é só seguir os passos da agenda que vai dar tudo certo. E não dá. Por quê? Porque a agenda, ela é só uma ferramenta. Quem tem que determinar o que é importante na sua vida não é a sua agenda, é você. A agenda, ela tem que ser um instrumento na sua mão. O quarto ponto, e são apenas 5, é ignore os seus sentimentos. Ignore os seus sentimentos. Veja bem, os nossos sentimentos, a forma como nós conduzimos a nossa vida, nos trouxe exatamente onde nós estamos. Por quê? Teve hora que nós agimos por paixão, teve hora que nós agimos por raiva, teve horas que nós viramos a mesa, aconteceu de tudo. Os nossos sentimentos, eles muitas vezes agiram na nossa vida até de maneira que depois nós nos arrependemos. Então, ignore os seus sentimentos. Por exemplo, esse treinamento aqui, ele começa às 6h30 da manhã. Mas para começar às 6h30 da manhã, eu preciso levantar às 5h20. Se eu levantar, eu estava levantando às 5h30 e estava ficando muito apertado, porque tem que ligar microfone, ligar uma coisinha, outra coisinha, não sei o quê. Entendeu? Meu cabelo também, se eu não der um trato nele, ele não fica, ele fica todo... Quem é careca sabe como que é, o cabelo fica todo espetado, fica todo torto. Então, essas câmeras aqui filmam tudo quanto é defeitinho que a gente tem aparece. Então, eu preciso levantar 5h20. E não é todo dia que eu estou disposto, com vontade, com emoção para levantar 5h20. Mas se eu quero construir um canal de excelência em formação de profissionais de vendas, e é o que eu quero, eu tenho os meus motivos para isso, eu preciso agir além dos meus sentimentos. Já pensou se cada dia que eu estivesse com sono, ou cada dia que eu estivesse, sei lá, com algum problema, eu falasse, não, hoje eu não vou participar? Você entrava, né, no horário para participar do treinamento, cadê o Silvio? Não está. Por que ele não está? Não falou nada, simplesmente não está. Não ia ser chato? Só que se eu conduzo a minha vida pelos sentimentos, acontece isso. Por isso que eu falo assim, o teu compromisso é me mandar todo dia uma mensagem dizendo o seguinte, olha, hoje eu fiz isso, hoje aconteceu aquilo, porque quem está fazendo esse acompanhamento comigo sabe que eu vou trabalhar com você todo dia, entendeu? E se você quiser conversar sobre isso, me manda uma mensagem por um desses canais que a gente está se comunicando agora, que depois a gente conversa, mas se até para mandar uma mensagem, você naquele dia você não teve vontade e não conseguiu, entendendo a importância da gente perseverar, mandar uma mensagem, quanto mais as outras coisas que são muitas vezes mais difíceis. Nós precisamos, muitas vezes, ignorar a nossa vontade. A última dica que eu quero dar para você, ela tem um título engraçado, mas você vai entender. O título é Suba na Carroça. Você já andou de carroça? O que acontece? Carroça, gente, de longe, não é o veículo mais confortável que tem. Ela não tem um bom sistema de amortecedor, ela não tem fechamento. Então, a carroça, ela realmente ela não é o melhor meio de transporte. Olha só o que eu vou dizer e vocês vão entender, tá? Não levem a mal. Mas, quando a gente fala uma carroça e a gente compara com um carro moderno, confortável, é como se nós comparássemos a nossa realidade sendo a carroça e a realidade que a gente imagina que o outro tem como sendo um carrão. E quando a gente cria esse tipo de visão, a gente comete um erro gigante na vida da gente, porque dentro desse contexto, a gente fala assim, eu não quero mais andar de carroça. Só que nesse contexto, carroça é a nossa vida, com as suas limitações de velocidade, de conforto. Então, nós precisamos subir na nossa carroça, subir na nossa vida, subir na nossa limitação. Cada um sabe do que é feito, cada um sabe dos seus problemas, cada um sabe das suas dificuldades.
E às vezes você pode olhar para mim e falar assim, ah, mas o Silvio, tem gente que acha que eu sou diferente. Eu não sou, gente, não sou. Essa é a minha carroça, essa é a minha vida. Porque quando nós subimos na nossa carroça e paramos de olhar para aquilo que a gente acha que é a vida perfeita do outro, as coisas começam a dar certo, porque a partir do momento que eu subo na minha carroça, eu passo a ter controle sobre ela e, de repente, até a minha carroça começa a ficar cada dia mais arrumada, mais limpinha, e eu passo a gostar da minha carroça. E quando eu passo a gostar do que realmente é meu, é quando eu começo a ter sucesso de verdade. Então, sucesso não é uma coisa que vem com alguma coisa que você faz ocasionalmente. Eu ganhei na loteria, sim, mas eu não fiquei rico por isso. Eu ganhei, na época, foram 80 salários mínimos, eu tinha 14 anos de idade. Foi legal, mas aquilo não fez eu ficar rico. Eu dei para o meu pai o dinheiro e ele estava juntando para comprar uma casa, então aquele dinheiro, na época, ajudou um pouco, né? Foi uma parte, mas aquilo não mudou minha vida. O que mudou minha vida foi a construção diária da minha família, do meu trabalho, das minhas relações. Então, o sucesso não vem com quem faz ocasionalmente algo bom, mas com quem persevera. E aí eu queria trazer para vocês uma frase que, para mim, ela é muito importante e, me perdoem, não está dentro de um contexto religioso, tá? Mas é uma frase de um santo que diz assim: começar é de todos. Todos começam. Perseverar é de santos. Porque aquela pessoa que busca uma santidade, uma perfeição, ela trabalha corrigindo os seus defeitos. E mesmo que a pessoa viva 100 anos, 110 anos, ela vai estar sempre corrigindo, o que significa que quem tem sucesso não é perfeito. Nós não somos perfeitos, tá? E aí ele continua: que a tua perseverança não seja apenas fruto de inércia. Ah, eu comecei um dia, eu sigo. Que seja uma perseverança refletida. Por isso, hoje, eu queria que você comentasse para mim alguma coisa que você fez na sua vida que realmente mudou a sua vida e que você perseverou, e coisas que talvez você tenha desistido, mas que você chegou à conclusão que seria melhor retomar, colocar como prioridade e organizar a sua vida, tá? Espero que você reflita sobre comprometimento, sobre consistência, de uma maneira lúcida, de uma maneira consciente do valor da sua vida, e que isso te ajude realmente a atingir o sucesso. Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!